E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula da nossa disciplina de economia. E falarei para vocês agora, né, sobre os limitadores do processo de substituição das importações em nossa economia e também do PAEG. Né? No começo dos anos 60, nossa economia ainda continuava em crescimento. No entanto, já em 1962, os dados sobre o nível de investimentos e de crescimento industrial já anunciavam uma recessão que aconteceu lá em 1963. A instabilidade no Brasil ficou ainda pior com a renúncia do presidente Jânio Quadros. Isso acelerou a queda da democracia brasileira e a ascensão da ditadura militar em 1964. Com o governo militar, as características econômicas que tínhamos de dependência do capital estrangeiro foi mantido e também o modelo industrial desenvolvido no plano de metas. Esses fatos foram as bases para o que foi chamado de milagre econômico no período entre 1968 e 1973. Bom, pessoal, depois de um período de crescimento, a nossa economia passou por uma grave desaceleração que durou até 1967. Entre 62 e 67, o nosso PIB caiu pela metade e a inflação disparou, sendo inclusive considerada extremamente alta, mesmo com os padrões permissivos que nós tínhamos até então para análise desse indicador. E são várias as explicações para a desaceleração da nossa economia, mas o principal motivo foi a mistura de questões econômicas e estruturais com políticas econômicas conjunturais que agravaram os conflitos políticos e também com sindicatos. Como conclusão desse pacote, nossa economia levou muito tempo para reagir, pois tínhamos muita capacidade industrial ociosa que retardava a retomada do crescimento. Então, pessoal, eu tenho que falar para vocês aqui nesse momento sobre Celso Furtado, economista que foi o ministro extraordinário de Assuntos do Desenvolvimento Econômico durante o chamado Plano Trienal. Mas antes de entrar no Plano Trienal, vou falar para vocês sobre o que foram as teses estagnacionistas de Furtado. As teses de Furtado eram de que a dinâmica da economia capitalista seria determinada por inovações tecnológicas e pelo aumento da produtividade. Para ele, era isso que iria possibilitar atender todas as reivindicações salariais dos trabalhadores e manter a lucratividade da empresa. Então, como eu já comentei com vocês, o nosso processo de substituição, o nosso processo de industrialização foi feito pela substituição de importações. Tivemos uma produção de mercadorias semelhantes às de países desenvolvidos que atendiam a nossa demanda, com a utilização de recursos produtivos e tecnologias semelhantes. A nossa economia nos anos 60 estava se esgotando, ou seja, o processo de substituição de importações estava levando o país para uma grave estagnação e recessão. Então, com o golpe militar e o aprofundamento desse modelo, tivemos uma possibilidade de retomada do crescimento e a consolidação do chamado milagre econômico. E foi no breve governo de Jânio Quadros, lá em 1964, que a política econômica foi bastante conservadora para buscar uma solução para os problemas que foram herdados de governos anteriores. Com isso, tivemos algumas consequências bem negativas desse período. Como eu já comentei para vocês, a disparada da inflação, um aumento excessivo do déficit fiscal e pressão sobre o balanço de pagamentos. Por outro lado, se teve sucesso na renegociação de débitos com credores internacionais, o que possibilitou uma extensão no prazo para pagamento da dívida externa acumulada no início dos anos 60. No entanto, pessoal, com a repentina renúncia de Jânio Quadros, foi interrompida a continuidade dessa política econômica. Quem assumiu então foi o vice-presidente João Goulart. No entanto, a governabilidade de João Goulart ficou limitada pelo regime parlamentarista, que já era um resultado
da influência dos militares no governo. Dessa forma, o ministro Celso Furtado ofereceu uma resposta política do governo para a disparada da inflação, com o intuito de dar continuidade ao desenvolvimento do país, o Plano Trienal. No entanto, essa tentativa acabou falhando, o que gerou um PIB per capita negativo e uma inflação anual na casa dos 80%. Furtado deixou o governo e o aumento dos conflitos sindicais e políticos, ocasionados pela falta de estabilidade política, impediu qualquer tentativa de gestão econômica mais articulada. E qual foi o resultado de todo esse processo? O aumento das taxas mensais de inflação, que perduraram por muito tempo na vida dos brasileiros, chegando ali até meados dos anos 90. Então, vou falar agora para vocês sobre um dos momentos mais conturbados e controversos da nossa história política e econômica, a ditadura militar. A principal característica aqui foi que a economia brasileira, que tinha suas bases na pauta agroexportadora, transformou-se em outra, passou a ser de base urbana industrial. Outra questão que foi característica do regime militar foi o abandono do populismo. Esse tipo de governo era acusado pelo pensamento econômico da época de serem excessivamente redistributivistas, né? Ou seja, isso ficou conhecido como populismo econômico e foi o que gerou as pressões inflacionárias e dificultou a continuidade do processo de acumulação. O regime militar assumiu o governo com uma postura modernizante, onde a prioridade era a normalização das relações com os órgãos financeiros internacionais. Com isso, as principais ações governistas tinham como objetivo uma maior integração com países capitalistas desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil assumiu uma posição de favorável ao modelo de capitalismo vigente, o que ocorria desde o plano de metas de JK. Como resultado disso, tivemos o aumento da internacionalização da economia brasileira e a consolidação dos oligopólios que nós vemos até hoje em nosso país, com o predomínio de grandes empresas multinacionais. Então, pessoal, agora eu vou entrar em mais um plano econômico brasileiro. Como nós podemos observar ao longo da história econômica brasileira, né, a nossa história, e vocês vão ver nas próximas aulas, por vários planos econômicos a tentativa de estabilizar a nossa economia. Então aqui nós temos o chamado PAEG. Esse plano foi elaborado pelo Ministério de Planejamento e da Coordenação Econômica e conseguiu reduzir a inflação, invertendo uma tendência que existia desde o final dos anos 30. Mas o ponto mais importante desse plano foram as transformações institucionais que tivemos no país. Reformas bancárias e tributárias e centralização do poder político e econômico. O PAEG tinha os mesmos objetivos presentes nos discursos desenvolvimentistas, ou seja, o controle da inflação e a normalização das relações com os organismos internacionais. O pensamento econômico da época atribuía ao excesso de demanda todo o processo inflacionário do país. E essa demanda excessiva teria sido resultado da expansão do crédito às empresas e pelos aumentos salariais acima do aumento da produtividade. Bom, pessoal, sei que é muita informação para processar, né? Mas analisando com calma tudo o que está ocorrendo com o material que eu passei para vocês, nós vamos conseguir entender todas essas questões. Então eu preciso aprofundar em alguns detalhes importantes do PAEG, como por exemplo, a reforma bancária que aconteceu em 1965. Essa reforma criou a estrutura básica do sistema financeiro nacional vigente até os dias atuais, com a criação do Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Além disso, foi permitida a especialização desse sistema com a divisão em financeiras, bancos comerciais e bancos de investimento. Isso abriu portas
para um movimento de fusões e aquisições sem precedentes, tendo como objetivo desenvolver um sistema financeiro que fosse competitivo. Sobre a reforma tributária que aconteceu em 1967, o mais importante para vocês saberem é que essa reforma possibilitou o aumento da arrecadação e a centralização no governo federal. Além dos impostos, adquiriram grande importância, né, a criação do FGTS, do PIS e do PASEP. Este é o sistema tributário que ainda temos em nosso país, né, e que agora, nesse ano de 2020, o governo atual está tentando buscar uma simplificação desse sistema tributário com a unificação do PIS e PASEP. Voltando ao PAEG, a avaliação geral do plano pode ser considerada até certo ponto positiva, pois a inflação também foi reduzida e houveram transformações institucionais que foram importantes para o crescimento da economia do nosso país nos anos seguintes. Bom, pessoal, sobre o PAEG e essa construção histórica até chegar nesse ponto, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Então, chegamos aqui ao final dessa aula e nas próximas aulas, né, eu falarei para vocês sobre o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ou também conhecido como o segundo PND. Então, aguardo vocês logo mais para nós discutirmos sobre essas questões desses planos e a ascensão do governo militar, né, e para introduzirmos algumas questões relacionadas ao Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.